E aí, minha galera da Cabanes, bem-vindos ao canal. E hoje eu quero fazer um exercício bem massa com vocês, falando um pouquinho sobre a teoria do jogo e sobre confiança. Você confia nas pessoas da sociedade? Qual estratégia você usa para navegar no mundo? Você acha que as pessoas querem tirar vantagem de você? Você tenta tirar vantagem das pessoas? Qual que é a maior estratégia? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. E para ajudar a gente vai usar um site bem massa que você pode ver e tem em português, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. E é um programa massa. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Checa aí. A evolução da confiança. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um momento de paz. Foi no Natal de 1914, na Frente Ocidental. Apesar das ordens claras para não pegar leve com o inimigo, soldados ingleses e alemães saíram de suas trincheiras, cruzaram a terra de ninguém e se reuniram para enterrar os mortos, trocar presentes e jogar jogos. Enquanto isso, é 2017. O Ocidente está em paz há décadas. E, nós somos péssimos em confiar. Pesquisas mostram que nos últimos 40 anos, menos e menos pessoas dizem confiar umas nas outras. Então aqui vem o nosso enigma. Por quê? Mesmo em tempo de paz, amigos se tornam inimigos. E por que mesmo em tempos de guerra, inimigos se tornam amigos? A teoria dos jogos pode ajudar a explicar nossa epidemia de desconfiança e como consertar isso. Então, para entender melhor, vamos jogar um jogo. O jogo da confiança. Você tem uma escolha. Na sua frente tem uma máquina. Se você colocar uma moeda, o outro jogador ganha 3 moedas e vice-versa. Vocês dois podem escolher cooperar, colocar uma moeda, ou trapacear, que é não colocar nenhuma moeda. Ou seja, se você cooperar, você vai colocar uma moedinha, ou seja, você vai tirar um pouco da sua riqueza e você vai dar 3 moedas para o seu ou para outra pessoa do outro lado. Sendo que se a outra pessoa compartilhar, ela vai perder um valorzinho, uma moedinha, e você vai ganhar 3 também. Então, no total, você vai dar uma moeda, vai receber 3, no total você vai ganhar 2 moedas. Então, vamos nessa. Nesse caso aqui, a gente pode escolher trapacear ou cooperar. Se ele cooperar, a gente recebe esse dinheiro. Agora, uma das formas que eu gosto de pensar nisso é o seguinte: se você tem a opção de criar a riqueza geral de todo o sistema, para mim é uma vantagem, uma coisa que eu procuro, mesmo que eu tenha que sacrificar um pouco do que eu tenho. Até porque, quanto mais moedas a outra pessoa tiver, mais moedas elas vão poder me retornar. Então, é uma outra forma de pensar nisso. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher cooperar. E aqui a gente vê, felizmente, virar o outro lado da face apenas te faz receber outro tapa. Se você não cooperar e ele trapacear, você perde uma moeda enquanto ele ganha 3. Entretanto, se vocês dois trapacearem, nenhum dos dois ganha ou perde qualquer coisa. Ou seja, faz sentido trapacear. Mas vamos supor que o outro jogador coopere e você coloque uma moeda. O que você faria agora? Então você sabe que o outro jogador vai cooperar. O que você vai fazer? Você pode trapacear e receber essa recompensa nessas 3 moedas. Você pode cooperar, dando uma moeda e recebendo 2 de troca. Então vamos cooperar aqui. Claro, parece ser o correto a se fazer isso. Mas será? Porque se vocês dois cooperarem, vocês dois dão uma moeda e recebem 3. Pontuação 2, né? Como eu falei antes. Mas se você trapacear e eles cooperarem, você ganha 3 moedas. E eles perdem uma. Você ganha 3 e eles perdem uma. Ou seja, vale a pena trapacear. E esse é o nosso dilema. Confiar é legal, mas os outros podem levar vantagem às nossas custas ou atirar em você quando você estiver desarmado. Às vezes, desconfiança é racional. Mas e agora? O que acontece se jogarmos mais de uma vez? Agora vamos jogar para valer. Você vai jogar contra 5 adversários diferentes, cada um com a sua estratégia de jogo. Com cada adversário você vai jogar entre 3 a 7 rodadas. Você não vai saber quando vai ser a última rodada. Você pode confiar neles. Ou melhor, eles podem confiar em você? Escolha o seu primeiro passo, de verdade. Escolha bem. Então, nesse caso aqui, como a gente falou no início,
seguindo esse princípio de querer criar um valor geral. Então vamos querer sempre cooperar, né? Vamos ver se a gente for sempre bom, sempre retribuir para o mundo, o que isso dá pra gente. Vamos lá, cooperar. Cooperou, dei uma moeda, ele deu uma moeda também, e no final cada um recebeu 3, totalizando mais 2, né? De novo, cooperando. Vamos cooperar de novo, mais 4. Mais 6, vamos lá, cooperou de novo, boa. Mais 8. Cooperar sempre, né? Trocamos o personagem. Então nessa aqui, cada um saiu com 10. E vamos jogar com esse outro senhor, que pode ter uma outra estratégia. Talvez ele não seja tão cooperador dessa vez com a gente. Vamos ver, vamos cooperar dessa vez. E ele já roubou da gente. E aí, o que se faz agora? Você já vê que é um cara que de primeira já rouba. Não queria nem negociar, nem nada. Então, e olha a cara dele ali, ó. Então, nesse caso, a gente pode querer trapacear para ver da qual é ou seguir cooperando. Então, seguindo o nosso princípio, não, vou sempre cooperar, sempre cooperar, sempre cooperar. Vamos levar essa aqui, ó. Ele foi lá e roubou de novo. Vamos cooperar, vamos ver se ele rouba aí. Roubou de novo aí. A gente tá menos 3 já, ele tá mais 9. Então ele tá se enriquecendo às nossas custas aqui, nos nossos princípios. Agora vamos encarar outra jogadora e cooperou também, então cooperativa, nesse caso aqui. Vamos ver se vai cooperar de novo. Cooperativa, tá cooperando, vamos nessa. Bom, por enquanto, tá indo tudo bem, vamos cooperando. Seguindo o nosso ritmo, fazendo o nosso negócio. Agora outro senhor aqui, vamos ver se ele vai cheatar ou não. Cooperou também. Segunda, cooperou também. Vamos cooperar de novo, seguindo nossa estratégia. Cooperou de novo, vamos lá, cooperar de novo, talvez. Ah, boa, beleza. Então é isso. O pessoal foi bem cooperador aqui, né? Esse senhor aqui, o detetive, Sherlock Holmes. Vamos cooperar. Beleza, cooperou também, cooperou. Ah, esse rolou. Cooperar de novo, também não. 5 para 1, cooperou, boa. Então tá 7 para 3. Cooperou de novo. Então tá 9 para 5. Tirou nosso dinheiro. Então agora está 4, ele está 12. Roubou de novo. Agora está 3, ele está 15. Roubou de novo. Está 2 para 18. Então vamos lá. A sua pontuação final é 26. O que não é ruim. A menor pontuação possível são 7 e 49. Quem eram esses personagens com que você acabou de jogar? Piador é o primeiro jogador. Ele falou, olá, eu começo cooperando e depois eu só copio o que você faz na última rodada. Miau. Rancoroso, escuta, passa. Vou começar cooperando e continuar cooperando, mas se passar a perna uma vez, eu vou te trapacear de volta até o fim. Então é aquele cara que vou cooperando e tal, mas se você trapacear, vou virar totalmente e vou ficar pá. Trapaceiro sempre. Afinal, os fortes comem os fracos. Cooperador, sempre coopero. Vamos ser melhores amigos. E o detetive, que primeiro eu analiso você. Eu começo, coopero, trapaceio, coopero. Se você trapacear de volta, eu vou agir como copiador. Se você nunca me trapacear, eu vou agir como trapaceiro, para me dar bem. Elementar, meu caro Watson. Ou seja, o detetive é uma estratégia bem interessante. Um detetive, se você trapacear de volta, ele vai agir como copiador. Então ele vai ficar copiando sua última jogada. E se você nunca for trapacear, então ele vai começar a agir como trapaceiro. Então se você sempre coopera, o detetive ele vai tirar vantagem de você. Então, agora, e se esses personagens fossem jogar um contra o outro, o que acontece? Agora é hora do campeonato. Cada personagem agora vai jogar contra cada um dos outros. São 10 partidas entre 2 personagens e 10 rodadas por partida. Quem você acha que vai ter a maior pontuação? Pense com cuidado e faça sua aposta. Então aqui nesse caso aqui, o que você acha? Pode pausar o vídeo aí e pensar um pouco aqui. O copiador é aquele que vai copiar a última jogada do oponente. Então, se trapacear, na próxima ele vai trapacear. Se cooperar, na próxima ele vai cooperar. O trapaceiro vai sempre trapacear. O detetive vai ter aquela estratégia que a gente comentou. O cooperador vai sempre cooperar. E o rancoroso vai ser aquele que, se você trapacear uma vez, ele vai sempre trapacear até o final. Então, nessa ideia aqui, vamos usar a nossa que a gente usou aqui, que foi o cooperador, de sempre cooperar. Vamos ver como é que ele performa competindo com todos os outros. Beleza, você apostou no cooperador. Vamos pelas partidas, uma por uma, e ver como a competição vai desenrolar. Partida 1.
Copiador versus trapaceiros, rodadas. Então, aqui nesse caso, o copiador vai sempre copiar o trapaceiro. Então, só na primeira rodada ele vai cooperar. Então, ele vai perder, vai ficar -1. Mas o trapaceiro também só vai ganhar 3. Então, beleza. Foi bem pontuação baixa. Agora ele vai copiador com cooperador. Os dois ganham 20. Bem justo, né? Ele fala o seguinte: talvez você não tenha acreditado na história da trégua de Natal sobre a Primeira Guerra Mundial e suas trincheiras. Deve ter sido mentira, deve ter sido só uma coincidência. Próxima partida. Copiador versus rancoroso. O copiador, ele sempre copia, e o rancoroso, se você dá um cheat uma vez, ele vai começar a cheatar. E aqui ele deu igualdade, igual a última vez. Ele fala assim: bom, foi um pouco dramático, mas não foi algo nem único nem incomum. Nem todas as trincheiras entraram em paz, mas até que foram bastante. Várias linhas de frente tiveram a mesma ideia independentemente e, repito, apesar das ordens bem claras para não fazerem isso. Nessa rodada aqui foi o copiador contra o detetive, e o detetive ele vai dar algumas partidas que ele vai trapacear, então o copiador ele vai responder na mesma moeda e acaba em igualdade, 18-18. Próxima partida. Trapaceiro versus cooperador. O trapaceiro vai sempre trapacear e o cooperador vai sempre cooperar. Então aqui o cooperador perde 10 pontos, enquanto que o trapaceiro ganha 30 pontos. E o site fala: e de fato, mesmo antes do Natal, várias linhas de frente já tinham estabelecido um acordo de paz da forma secreta. Ele está falando da Guerra Mundial, nas trincheiras da Primeira Guerra, em que os soldados tiveram essa noite que eles foram lá por um dia, pelo Natal, eles comeram juntos, conversaram, jogaram jogos e tal. E foi, na verdade, algo que aconteceu em várias trincheiras. E algumas trincheiras tinham um acordo já, um acordo secreto de não ter guerra durante o Natal. Trapaceiro versus rancoroso. Eles chamam de, na guerra, né, eles chamam de viva e deixe viver. Basicamente, você não atira em mim e eu não atiro em você. E funcionou em vários lugares. Então ele está falando assim, nesse caso aqui, eu não roubo de você e você não rouba de mim. Né? Ele falou que funciona em vários lugares. Trapaceiro versus rancoroso. O rancoroso ele vai começar a trapacear sempre que você trapacear. Então vai ser a mesma coisa que o copiador, né? Vai ser -1 para um e mais 3 para o outro. Trapaceiro versus detetive. Nesse caso aqui, o detetive que tem aquelas regras estranhas ali, ele vai perder 3 pontos e o trapaceiro vai ganhar 9 pontos. Então aqui nesse caso, o trapaceiro está fazendo uma boa pontuação, né? Você ainda deve estar desconfiado. A maioria dos soldados não fazem as pazes com o inimigo de forma espontânea. O que tem de tão especial nas trincheiras de guerra? Então, aqui está o detalhe sobre as trincheiras. Diferentemente de outras formas de guerra, você se depara com os mesmos soldados todos os dias. E aqui é o cooperador e o rancoroso, que também deu uma pontuação igual, né, de 20-20. Cooperador versus detetive, -1, porque o detetive ele sabe se aproveitar do cooperador. Então ele vai dar aquele inicinho ali, que ele vai fazer aquela estratégia dele, e depois, se o cara nunca trapacear, ele vai sempre trapacear. Ele vai tirar vantagem da pessoa que sempre coopera. E aqui nesse caso, fica -1 por 27. É um jogo que se repete. E isso faz toda a diferença. Ele está falando da guerra, é algo que se repete. Então essas repetições são importantes. Você está na guerra todos os dias, vendo os mesmos soldados. Não é uma pessoa aleatória que vai estar sempre mudando. Mesma coisa no seu trabalho, por exemplo. No ambiente de trabalho, as pessoas são as mesmas pessoas todos os dias. E tem esse tipo de dinâmica. O rancoroso versus detetive. Pontuação mais 7 e mais 3. Enfim, o vencedor que rufem os tambores, o copiador. Você não mandou bem, cooperador. Copiador tem vários nomes. Olho por olho, altruísmo recíproco. Dá para receber ou vive e deixe viver. É por isso que a paz conseguiu surgir nas trincheiras. Quando você é forçado a jogar o mesmo jogo com as mesmas pessoas, não só o mesmo inimigo genérico, de novo e de novo, o copiador não só ganha a batalha sim, mas também ganha a guerra. Mas, se as coisas mudam quando você joga vários soldados no mesmo jogo, e se a gente jogar vários campeonatos?
Agora vamos deixar nossa população evoluir com o tempo. Então é o seguinte, agora a gente vai adicionar evolução. O que isso quer dizer? É uma boa forma de você testar, uma forma de agir, de pensar, uma filosofia, que é o seguinte. Você vai fazer essas filosofias interagirem entre elas, e as que não tiverem sucessos vão ser eliminadas, e as que tiverem sucesso vão ser multiplicadas, criando uma evolução. E ele fala o seguinte, ó, jogue um campeonato. Deixe todos jogarem contra todos e observe as suas pontuações. Elimine os 5 piores jogadores. Se empatar, escolha aleatoriamente. 1. Jogue um campeonato. Deixe todos jogarem contra todos e observe as pontuações. Aí depois, com as pontuações, você vai eliminar os piores jogadores, os 5 piores. E depois você vai reproduzir os vencedores. Você vai clonar os 5 melhores jogadores. Então é isso. Aqui na situação, você vai observar os pontos e assim que... e aí você vai eliminar os 5 piores jogadores e adicionar 5 jogadores no final. E repita por quanto tempo quiser. Nota, você não precisa esperar as pessoas literalmente morrerem e reproduzir para evoluir uma cultura. Tudo o que precisa é que o comportamento perdedores vão embora e vencedores sejam copiados. Então ele está falando que o que ele está falando não é que as pessoas têm que morrer e revoluir, que ele está mostrando a evolução de gerações de crianças humanas. Ele está falando que são formas de pensar, formas de agir, que você consegue evoluir sem ter que morrer, sem ter que destruir o seu corpo e renascer. É algo que você consegue mudar no seu dia a dia mesmo. Numa pessoa só pode existir várias dessas estratégias que você pode evoluir aos poucos. Então vamos nessa, vamos ver isso em ação. Vamos supor que a gente começa com a seguinte população: 15 cooperadores, 5 trapaceiros e 5 copiadores. Vamos ignorar rancorosos e detetives por enquanto. Então, muitos cooperadores e copiadores e rancorosos. Vamos ver como é que eles interagem aqui. Uma pessoa vai só copiar o outro vai só cooperar e um pouquinho aqui vai cheatar. Então, eu acho que o trapaceiro vai ganhar talvez porque tem muita gente cooperando, que eles vão conseguir tirar vantagem. E o copiador, ele vai ficar bem aqui com o que sempre coopera, mas ele vai ter certos problemas ali depois com os que sempre te trapaceiam. Então vamos botar o trapaceiro vai ganhar. Faz sentido, o trapaceiro tem um monte de cooperadores para explorar. Vamos ver se você está certo. Vamos iniciar o campeonato. Faz sentido. Ok, vamos nessa. Então aqui você vê que o trapaceiro fez mais pontos. Vamos eliminar e reproduzir os 5 melhores. Então tem muitos trapaceiros agora. Vamos nessa, outra rodada. O trapaceiro fez mais pontos. Vamos eliminar e aumentar os melhores. Agora vamos ao outro campeonato. Eliminar e reproduzir. Não tem mais cooperadores. Todo mundo morreu já. Agora só tem o copiador. Vamos ver. O copiador, ele se dá bem porque ele consegue ganhar dinheiro com ele mesmo. Então os copiadores aumentam. Então copiar é massa, entendeu? Porque você está diminuindo as suas perdas ali com o trapaceiro, mas também você está aumentando as que você ganha com os seus parceiros. Então, nesse caso aqui, o copiador foi a estratégia vencedora, tá vendo? Agora, então, copiar os outros, esse altruísmo, você lembra que a gente está falando de altruísmo e tal? É isso, é você copiar os outros e falar assim, mano, eu vou fazer o que você fazer comigo, eu vou fazer com você. Copiadores dominam a terra. Então, no começo você estava certo, trapaceiros ganham no começo, mas no final, sua exploração excessiva causou sua queda. Isso me lembra da seguinte frase: somos castigados pelos nossos pecados e não por causa deles. A propósito, esse é um resultado parecido, mesmo se colocarmos rancorosos e detetives de volta. Começar o processo de evolução. Então, parece que a matemática da teoria dos jogos está nos dizendo de alguma coisa, que a filosofia dos copiadores, faça ao próximo o que deseja que façam com você, talvez não seja só uma verdade moral, mas também uma verdade matemática. Entretanto, tem um problema. Olha em volta, o mundo é cheio de babacas. Se a estratégia de copiador é a mais poderosa nesse jogo, que até os soldados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial criaram algo parecido, chamado de Viva e Deixe Viver, por que então existem tantas pessoas desconfiadas e não confiáveis? O que está causando nossa epidemia de desconfiança? Até agora, só falamos de alterações nos jogadores. Que tal uma alteração no jogo? O que nos poderia levar à evolução da desconfiança?
Antes de tudo, antes que tudo se exploda, vamos começar por algo legal. Aqui está um mundo cheio de cooperadores, exceto por um trapaceiro e um copiador. Use os botões à direita para iniciar. Então vamos lá, vamos iniciar, vamos ver o que acontece. Só tem cooperador e um cheat e um copycat. Vamos nessa. Como você já sabe, o copiador ganha no longo prazo. Então a gente viu que o copiador está aqui ganhando, se reproduzindo bem e tal. Mas, pelas nossas regras atuais, que dizem que os jogadores entre si por 10 rodadas por partida, será que o copiador ainda ganha 7 rodadas? 5 rodadas? 2 rodadas? 1 rodada? Altere o número de rodadas, deslizando para baixo. Então inicie uma competição e veja o que acontece. Fique à vontade para experimentar. Então, seguindo aqui, jogando uma rodada, é claro, né? Com uma rodada, o trapaceiro vai sempre ganhar. Não tem discussão. Com 2 rodadas, o trapaceiro também vai sempre ganhar. Vai eliminar todos que sempre cooperam e depois vai eliminar todos que copiam, né? Todos os copycat. E qual que é o limite? Quantas rodadas a gente tem que ter para ter essa recompensação? Para que essa pessoa que sempre trapaceia comece a perder? O que isso diz sobre a filosofia, sabe? Sobre a parte ética disso. Então você vê que com 5 rodadas ainda, o que sempre trapaceia ganha. Mas com 6 rodadas você vê que a imagem começa a mudar um pouco. E que o que sempre copia vai dominar. Então a partir de 6 rodadas, o que sempre copia ganha. E quando você bota 20 rodadas, por exemplo, a mesma coisa acontece. Só que em outro ritmo. Então, o que isso quer dizer é que para que essa filosofia funcione, para que uma comunidade tenha uma confiança dessa, você tem que ter várias interações com as mesmas pessoas. Vamos continuar. Como você viu, se você não jogar muitas rodadas, nesse caso 5 ou menos, trapaceiros dominam. Em 1985, quando americanos foram perguntados quantos amigos próximos eles tinham, a resposta mais comum foi 3. Em 2004 foi 0. Atualmente nós temos menos amigos de diferentes classes, raças e visões políticas, porque temos menos amigos e ponto. E assim, como você descobriu por conta própria, quanto menos interações frequentes existem, mais desconfiança está espalhada. E ainda piora. Tem uma outra forma de alimentar a desconfiança, e aqui estão as recompensas para o jogo de confiança. Com recompensas normais, copiadores vencem, mas agora, altere a recompensa do cooperador de 2 para mais 1 e clique em iniciar, mesmo que mais 1 seja mais que o punimento. Nota. Às vezes, alguns rancorosos podem permanecer, porque quando... vamos assim. Então, parece que a matemática da teoria dos jogos está nos dizendo de alguma coisa, que a filosofia dos copiadores, faça ao próximo o que deseja que façam com você, talvez não seja só uma verdade moral, mas também uma verdade matemática. Entretanto, tem um problema. Olha em volta, o mundo é cheio de babacas. Se a estratégia de copiador é a mais poderosa nesse jogo, que até os soldados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial criaram algo parecido, chamado de Viva e Deixe Viver, por que então existem tantas pessoas desconfiadas e não confiáveis? O que está causando nossa epidemia de desconfiança? Até agora só falamos de alterações nos jogadores. Que tal uma alteração no jogo? O que nos poderia levar à evolução da desconfiança? Antes que tudo se exploda, vamos começar por algo legal. Aqui está um mundo cheio de cooperadores, exceto por um trapaceiro e um copiador. Use os botões à direita para iniciar. Então vamos lá, vamos iniciar, vamos ver o que acontece. Só tem cooperador e um cheat e um copycat. Vamos nessa. Como você já sabe, o copiador ganha no longo prazo. Então a gente viu que o copiador está aqui ganhando, se reproduzindo bem e tal. Mas, pelas nossas regras atuais, que dizem que os jogadores entre si por 10 rodadas por partida, será que o copiador ainda ganha 7 rodadas? 5 rodadas? 2 rodadas? 1 rodada? Altere o número de rodadas, deslizando para baixo. Então inicie uma competição e veja o que acontece.
fique à vontade para experimentar. Então, seguindo aqui, jogando uma rodada, é claro, né? Com uma rodada, o trapaceiro vai sempre ganhar. Não tem discussão. Com 2 rodadas, o trapaceiro também vai sempre ganhar. Vai eliminar todos que sempre cooperam e depois vai eliminar todos que copiam, né? Todos os copycat. E qual que é o limite? Quantas rodadas a gente tem que ter para ter essa recompensação? Para que essa pessoa que sempre trapaceia comece a perder? O que isso diz sobre a filosofia, sabe? Sobre a parte ética disso. Então você vê que com 5 rodadas ainda, o que sempre trapaceia ganha. Mas com 6 rodadas você vê que a imagem começa a mudar um pouco. E que o que sempre copia vai dominar. Então a partir de 6 rodadas, o que sempre copia ganha. E quando você bota 20 rodadas, por exemplo, a mesma coisa acontece. Só que em outro ritmo. Então, o que isso quer dizer é que para que essa filosofia funcione, para que uma comunidade tenha uma confiança dessa, você tem que ter várias interações com as mesmas pessoas. Vamos continuar. Como você viu, se você não jogar muitas rodadas, nesse caso 5 ou menos, trapaceiros dominam. Em 1985, quando americanos foram perguntados quantos amigos próximos eles tinham, a resposta mais comum foi 3. Em 2004 foi 0. Atualmente nós temos menos amigos de diferentes classes, raças e visões políticas, porque temos menos amigos e ponto. E assim, como você descobriu por conta própria, quanto menos interações frequentes existem, mais desconfiança está espalhada. E ainda piora. Tem uma outra forma de alimentar a desconfiança, e aqui estão as recompensas para o jogo de confiança. Com recompensas normais, copiadores vencem, mas agora, altere a recompensa do cooperador de 2 para mais 1 e clique em iniciar, mesmo que mais 1 seja mais que o punimento quando os 2 trapaceiam. O que acontece? Então vamos lá, ele fala para ele cooperar para menos 1. Aqui, menos 1. Vamos lá. Se você cooperando, ao invés de ganhar 2, você vai ganhar 1. Então vamos ver o que acontece. Agora, quando os 2 trapaceiam. Então, se você diminuir a recompensa, né, o jogo muda um pouco. Vamos continuar vendo aqui. O mesmo acontece como a recompensa ganha menor. Trapaceiros dominam. Teoria do jogo tem 2 ideias poderosas sobre isso. Jogo soma 0. Essa é a triste crença comum que para um ganhar, o outro deve perder e vice-versa. E o jogo soma não 0. Esse é quando as pessoas se esforçam para criar uma solução ganha-ganha, que todo mundo ganha. Ou pelo menos evitar uma perde-perde. Sem um jogo soma 0, a confiança não pode evoluir. Falando nisso, vamos dar uma olhada na terceira e última barreira da evolução da confiança. São os erros. Por mais... Deixa eu aumentar isso aqui. Por mais legal que seja o copiador, ele tem uma grande fraqueza fatal, que eu ainda não mencionei. Para entender o problema, vamos dizer que 2 copiadores estão jogando um contra o outro. Sendo jogadores legais, o primeiro movimento dos 2 será cooperar. Mas é o seguinte, imagine que aí nessa situação você adiciona o erro. E normalmente eles vão apenas retribuir a gentileza de cada um e viver felizes para sempre, a não ser que você faça um erro. Então, se você colocando 5% de chance aí de ter um erro, o que acontece? Ah não! Falhas de comunicação, falhas de interpretação, acidentes, acontecem o tempo todo na vida real. Mas se a outra pessoa não pensar que foi um acidente, o que acontece? Então, nesse caso, ocorreu um acidente e a outra pessoa teve que cheatar. Então, agora, o que vai acontecer com esse copiador? O que ele vai fazer na próxima jogada? Ele vai ter que cheatar. Mas ele vai ter que cooperar, porque foi o que ele fez no último. Então ele vai ter que cooperar, porque ele fez no último. Então um vai ficar cooperando e o outro vai ficar... por causa de um erro, vai ficar nesse loop aqui. Logo, os 2 copiadores ficam nesse loop infinito de vingança que começou com um simples erro, muito tempo atrás. Trágico. Mas agora, será que existem outros tipos de jogadores que podem lidar com erros? Vamos conhecer novas faces.
Copiador 2. Olá, sou como copiador, mas eu sou trapaceiro de volta depois que você me trapaceia. Mas eu só trapaceio de volta depois que você trapaceia 2 vezes seguidas. Afinal, a primeira pode ter sido um erro. Então ele só vai responder, ele só vai ele só vai copiar a sua última jogada se a pessoa cometer um erro 2 vezes, ou melhor, se ele trapacear 2 vezes seguidas, né, mostrando intenção de trapacear. Então sempre trapaceador, por exemplo, vai trapacear 2 vezes e aí o copiador vai começar a trapacear também. Simplista. Simples. Eu começo cooperando, se você cooperar de volta, eu faço o mesmo que eu fiz, mesmo se foi um erro. Se você me trapacear, eu mudo o que eu fiz da última vez, mesmo que foi um erro. Aleatório, 50% de chance para qualquer coisa. Então vamos iniciar o campeonato aqui e ver como é que eles performam aqui. Nesse caso aqui, nessa situação, eu acho que a gente tem essa nova estratégia do copiador, que é o tipo copiador do último, mas é o copiador 2, que ele vai copiar, ele vai copiar o outro se a pessoa fizer o erro 2 vezes. Então nesse caso aqui, eu acho que eu vou colocar o copiador só pra gente ver, porque foi o que a gente botou na última partida, né? Ok, você apostou no copiador. Aqui nesse caso aqui, o simplista vai ganhar. O simplista venceu. Isso é porque o simplista é capaz de explorar o copiador. Os dois começam cooperando, mas se o simplista comete um erro e trapaceia como o cooperador nunca revida, ele vai continuar trapaceando. Então o simplista é bem simples, né? A mesma coisa que antes, exceto que em vez de metade de cooperador, a metade é trapaceiro. E é um ambiente muito mais hostil, com menos perdões. Vamos ver então aqui o que acontece, hein? Quem vai ganhar agora aqui? Acho que o trapaceiro. Aí ó. Bom chute, mas o outro que ganhou, o copiador 2. O que surpreende é que mesmo com uma população inicial mais malvada, o copiador 2, uma versão mais perdoadora do copiador 2, o copiador 1, teve mais sucesso. E é uma nota, o copiador 2 perdoa tanto, que você pode ver nessa animação, que ele nem elimina o copiador 1, ele consegue dividir o espaço com ele. Nesse caso, um pouco de falha de comunicação, 5% de chance de erro, poderia levar a mais perdão. Mas será que isso é verdade para todos os níveis de falha de comunicação? Use o slide abaixo para alterar a quantidade de falha na comunicação, então aperte iniciar. Aos 5%, o copiador 2 vence. O que acontece a 0, ou a 20, ou 50? Ele só vai até 50 porque depois vai ser como se fosse resultados aleatórios, né? Então durante cada rodada há uma chance de 5%, né? Que foi o que a gente acabou de ver aqui. Então eu vou ficar compartilhando espaço. Mas se eu colocar 0% de chance, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Então a gente vai ver que quando é menos de 5, ele tem esse sucesso, né? Agora, se você coloca 10%, o trapaceador já ganha. E se você colocar 50%, né, ninguém ganha, porque tá todo mundo fazendo um erro. É como se fosse aleatório. Então, você vê que essa comunicação é muito importante. Como você se comunica, como você fala, a precisão da sua palavra. Então, é importante que você aprenda a pensar o que você fala antes de você falar, para evitar esse tipo de miscomunicação. Porque esses erros de comunicação são as coisas que causam esse tipo de comportamento que a gente está vendo aqui. Então, vamos ver que o limite seria 10. Então, se botar mais de 9% de erros, os trapaceadores vão ganhar. Continuar. Os resultados são algo assim. Aos 10% ou 0%, o justo copiador vence. Dos 1% ao 9%, o copiador 2 vence. Então, sem erro, o copiador vence sempre. Mas considerando o erro, o copiador 2 vence. Mais de 10%, o sem perdão, o trapaceiro, ganha. É por isso que a falha da comunicação é uma barreira tão interessante da confiança. Um pouco pode gerar perdão, mas bastante gera desconfiança generalizada. A mídia moderna, mesmo tendo ajudado a aumentar a comunicação, piorou ainda mais a nossa falha de comunicação.
Por último, vamos experimentar com todos os números, botões e sliders. Vamos brincar com o modo simulação. Então eu vou passar esse modo simulação, se você tiver interesse, entre aqui no site. Se chama Evolução da Confiança. Acho que foi traduzido por Bruno Lemos, não tenho certeza. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje aqui, ó. A teoria dos jogos nos mostrou 3 coisas necessárias para a evolução da confiança. Primeiro, interações frequentes, que é quando a confiança mantém uma relação nos trilhos, mas você precisa de interações frequentes e saber o que esperar delas para a confiança poder evoluir, que foi o que a gente viu no experimento. Quando a gente pegava um experimento que tinha muitas rodadas, quem cooperava e quem sabia... o copycat começou a ter sucesso. Aquele que copiava começou a ter sucesso. Segundo tópico que é importante para a evolução da confiança, que é o possíveis ganha-ganha. Então, você deve jogar um jogo de soma não zero. Um jogo onde seja possível que os 2 jogadores tenham um saldo final positivo, um ganha-ganha. Então é importante que nessa comunicação entre ponto A e ponto B, que os 2 estejam em uma posição que eles possam ganhar alguma coisa dessa situação. E a terceira coisa é a baixa falha de comunicação. Se o nível de falha de comunicação é muito alto, a confiança é destruída. Mas quando há um pouquinho de falha de comunicação, vale a pena ter um pouco mais de perdão. E é claro, confiança no mundo real é afetado por mais coisas que isso. Tem reputação, valores, contratos culturais, blá blá blá. E não vamos esquecer a maior lição, que é a seguinte. Se você tem algo para tirar de toda a teoria dos jogos, é isso. O que é jogo define o que os jogadores fazem. Nosso problema hoje é que não é que as pessoas estão perdendo confiança, é que o nosso ambiente age contra a evolução da confiança. Então ele está falando que o jogo que a gente joga é um que não é propício para a evolução da confiança. Parece cínico e ingênuo que somos simplesmente produtos do nosso meio, mas como a teoria dos jogos nos lembra, nós somos os nossos ambientes e somos o ambiente de um do outro. No curto prazo, o jogo define os jogadores, mas a longo prazo, os jogadores somos nós os jogadores que definimos o jogo. Então, faça o que você puder para criar condições onde a confiança possa evoluir. Construa relacionamentos, encontre ganha-ganhas, comunique-se claramente. Talvez então poderemos parar de atirar uns aos outros, sair de nossas trincheiras, nos unir e aprendermos a viver e deixar viver. Então é isso, minha galera. Isso aqui é uma imagem, uma ilustração representando a trégua que houve naquele dia do Natal de 1915. E muito obrigado por acompanhar, minha galera. Espero que vocês tenham aprendido muito e tenham dado algo para vocês pensar. E por favor, deixe seu comentário aí, o que você pensou, o que você pensa sobre isso, como que a gente pode aprender a melhorar nossa sociedade melhor, qual seria a forma de aplicar essas lições de teoria de jogo na nossa vida atual. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada. Quando os 2 trapaceiam, o que acontece? Então, ao invés de ganhar 2, você vai ganhar 1. Então vamos ver o que acontece. Se você diminuir a recompensa, né, o jogo muda um pouco. Vamos continuar vendo aqui. O mesmo acontece com uma recompensa ganha-ganha menor. Trapaceiros dominam. Teoria do jogo tem 2 ideias poderosas sobre isso. Jogo soma 0. Essa é a triste crença comum, que para um ganhar, o outro deve perder e vice-versa. E o jogo soma não 0. Esse é quando as pessoas se esforçam para criar uma solução ganha-ganha, que todo mundo ganha, ou pelo menos evitar uma perde-perde. Sem um jogo soma 0, a confiança não pode evoluir. Falando nisso, vamos dar uma olhada na terceira e última barreira da evolução da confiança. São os erros. Por mais legal que seja o copiador, ele tem uma grande fraqueza fatal, que eu ainda não mencionei. Para entender o problema, vamos dizer que 2 copiadores estão jogando um contra o outro.
Sendo jogadores legais, o primeiro movimento dos dois será cooperar. Mas é o seguinte, imagine que aí nessa situação você adiciona o erro. E normalmente eles vão apenas retribuir a gentileza de cada um e viver felizes para sempre. A não ser que você faça um erro. Então se você colocando 5% de chance aí de ter um erro, o que acontece? Ah não! Falhas de comunicação, falhas de interpretação, acidentes, acontecem o tempo todo na vida real. Mas se a outra pessoa não pensar que foi um acidente, o que acontece? Então nesse caso, ocorreu um acidente e a outra pessoa teve que cheatar. Então agora, o que vai acontecer com esse copiador? O que ele vai fazer na próxima jogada? Ele vai ter que cheatar. Mas ele vai ter que cooperar, porque foi o que ele fez no último. Então ele vai ter que cooperar, porque ele fez no último. Então um vai ficar cooperando e o outro vai ficar, por causa de um erro, vai ficar nesse loop aqui. Logo, os dois copiadores ficam nesse loop infinito de vingança que começou com um simples erro, muito tempo atrás. Trágico. Mas agora, será que existem outros tipos de jogadores que podem lidar com erros? Vamos conhecer novas faces. Copiador 2. Olá! Sou como o copiador, mas eu sou trapaceiro de volta depois que você me trapaceia. Mas eu só trapaceio de volta depois que você trapaceia 2 vezes seguidas. Afinal, a primeira pode ter sido um erro. Então ele só vai responder, ele só vai assumir, ele só vai copiar a sua última jogada se a pessoa cometer um erro 2 vezes. Ou melhor, se ele trapacear 2 vezes seguidas, né, mostrando intenção de trapacear. Então sempre trapaceador, por exemplo, vai trapacear 2 vezes e aí o copiador vai começar a trapacear também. Simplista. Simples. Eu começo cooperando. Se você cooperar de volta, eu faço o mesmo que eu fiz. Mesmo se foi um erro. Se você me trapacear, eu mudo o que eu fiz da última vez, mesmo que foi um erro. Aleatório. 50% de chance para qualquer coisa. Então vamos iniciar o campeonato aqui e ver como é que eles performam aqui. Nesse caso aqui, nessa situação, eu acho que a gente tem essa nova estratégia do copiador, que é o tipo copiador do último, mas é o copiador 2, que ele vai copiar, ele vai copiar o outro se a pessoa fizer o erro 2 vezes. Então nesse caso aqui, eu acho que eu vou colocar o copiador só pra gente ver, porque foi o que a gente botou na última partida, né? Ok, você apostou no copiador. Aqui nesse caso aqui, o simplista vai ganhar. O simplista venceu. Isso é porque o simplista é capaz de explorar o copiador. Os dois começam cooperando, mas se o simplista comete um erro e trapaceia como o cooperador nunca revida, ele vai continuar trapaceando. Então o simplista é bem simples, né? A mesma coisa que antes, exceto que em vez de metade de cooperador, a metade é trapaceiro. E é um ambiente muito mais hostil, com menos perdões. Vamos ver então aqui o que acontece, hein? Quem vai ganhar agora aqui? Acho que o trapaceiro. Aí ó. Bom chute, mas o outro que ganhou, o copiador 2. O que surpreende é que mesmo com uma população inicial mais malvada, o copiador 2, uma versão mais perdoadora do copiador 2, o copiador 1, teve mais sucesso. E é uma nota, o copiador 2 perdoa tanto, que você pode ver nessa animação, que ele nem elimina o copiador 1, ele consegue dividir o espaço com ele. Nesse caso, um pouco de falha de comunicação, 5% de chance de erro, poderia levar a mais perdão. Mas será que isso é verdade para todos os níveis de falha de comunicação? Use o slide abaixo para alterar a quantidade de falha na comunicação, então aperte iniciar. Aos 5%, o copiador 2 vence. O que acontece a 0, ou a 20, ou 50? Ele só vai até 50 porque depois vai ser como se fosse resultados aleatórios, né? Então durante cada rodada há uma chance de 5%, né? Que foi o que a gente acabou de ver aqui. Então eu vou ficar compartilhando espaço. Mas se eu colocar 0% de chance, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Então a gente vai ver que quando é menos de 5, ele tem esse sucesso, né? Agora, se você coloca 10%, o trapaceador já ganha. E se você colocar 50%, né, ninguém ganha, porque tá todo mundo fazendo um erro. Então
é como se fosse aleatório. Então, você vê que essa comunicação é muito importante. Como você se comunica, como você fala, a precisão da sua palavra. Então, é importante que você aprenda a pensar o que você fala antes de você falar, para evitar esse tipo de miscomunicação. Porque esses erros de comunicação são as coisas que causam esse tipo de comportamento que a gente está vendo aqui. Então, vamos ver que o limite seria 10. Então, se botar mais de 9% de erros, os trapaceadores vão ganhar. Continuar. Os resultados são algo assim. Aos 10% ou 0%, o justo copiador vence. Dos 1% ao 9%, o copiador 2 vence. Então, sem erro, o copiador vence sempre, mas considerando o erro, o copiador 2 vence. Mais de 10%, o sem perdão, o trapaceiro, ganha. É por isso que a falha da comunicação é uma barreira tão interessante da confiança. Um pouco pode gerar perdão, mas bastante gera desconfiança generalizada. A mídia moderna, mesmo tendo ajudado a aumentar a comunicação, piorou ainda mais a nossa falha de comunicação. Por último, vamos experimentar com todos os números, botões e sliders. Vamos brincar com o modo simulação. Então eu vou passar esse modo simulação, se você tiver interesse, entre aqui no site. Se chama Evolução da Confiança. Acho que foi traduzido por Bruno Lemos, não tenho certeza. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje aqui, ó. A teoria dos jogos nos mostrou 3 coisas necessárias para a evolução da confiança. Primeiro, interações frequentes, que é quando a confiança mantém uma relação nos trilhos, mas você precisa de interações frequentes e saber o que esperar delas para a confiança poder evoluir, que foi o que a gente viu no experimento. Quando a gente pegava um experimento que tinha muitas rodadas, quem cooperava e quem sabia o copycat começou a ter sucesso. Aquele que copiava começou a ter sucesso. Segundo tópico que é importante para a evolução da confiança, que é o possíveis ganha-ganha. Então, você deve jogar um jogo de soma não zero. Um jogo onde seja possível que os 2 jogadores tenham um saldo final positivo. Um ganha-ganha. Então, é importante que nessa comunicação entre ponto A e ponto B, que os 2 estejam em uma posição que eles possam ganhar alguma coisa dessa situação. E a terceira coisa é a baixa falha de comunicação. Se o nível de falha de comunicação é muito alto, a confiança é destruída, mas quando há um pouquinho de falha de comunicação, vale a pena ter um pouco mais de perdão. E é claro, confiança no mundo real é afetado por mais coisas que isso. Tem reputação, valores, contratos culturais, blá blá blá. E não vamos esquecer a maior lição, que é a seguinte: se você tem algo para tirar de toda a teoria dos jogos, é isso. O que é jogo define o que os jogadores fazem. Nosso problema hoje é que não é que as pessoas estão perdendo confiança, é que o nosso ambiente age contra a evolução da confiança. Então ele está falando que o jogo que a gente joga é um que não é propício para a evolução da confiança. Parece cínico e ingênuo que somos simplesmente produtos do nosso meio, mas como a teoria dos jogos nos lembra, nós somos os nossos ambientes e somos o ambiente de um do outro. No curto prazo, o jogo define os jogadores, mas a longo prazo, os jogadores somos nós os jogadores que definimos o jogo. Então, faça o que você puder para criar condições onde a confiança possa evoluir. Construa relacionamentos, encontre ganha-ganhas, comunique-se claramente. Talvez então poderemos parar de atirar uns aos outros, sair de nossas trincheiras, nos unir e aprendermos a viver e deixar viver. Então é isso, minha galera. Essa aqui é uma imagem, uma ilustração representando a trégua que houve naquele dia do Natal de 1915. E muito obrigado por acompanhar, minha galera. Espero que vocês tenham aprendido muito e tenham dado algo para vocês pensar. E por favor, deixe seu comentário aí, o que você pensou, o que você pensa sobre isso, como que a gente pode aprender a melhorar nossa sociedade melhor, qual seria a forma de aplicar essas lições de teoria de jogo na nossa vida atual. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.